Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 73. ESAF, AFC, controle interno, CGU. Veja o enunciado da questão. Sabendo que x é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, e que y é o arco cujo seno é 1 sobre 2, então o valor da expressão cosseno de x menos y é igual a... Vamos à solução. Ele apresentou duas informações. X é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. E y é o arco cujo seno é meio. Então vamos tentar achar primeiro quem é o cosseno de x e depois quem é o seno de y. Então primeiro essa informação, que diz assim, ó, x é igual o arco, x é o arco, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Ora, se x é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, então podemos dizer que o cosseno de x é raiz de 2 sobre 2. Então temos o cosseno de x. Agora, outra informação. Y é o arco cujo seno é meio. Então, y é o arco cujo seno é meio. Isto implica, então, que o seno de y é igual a meio. Então, já que nós temos aqui o cosseno de x e o seno de y, podemos achar qual é o seno de x e qual é o cosseno de y. Vamos tentar achar quem é o seno de x. Vamos ver? Aqui, ó, nós sabemos que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, nesse caso, o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos... Bem, o cosseno de x é raiz de 2 sobre 2. Então, 1 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Ora, então temos que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos... raiz quadrada de raiz de 2 é 2. Raiz quadrada de 2 é 4. Fica 2 sobre 4, meio. Isso quer dizer que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos meio, é igual a meio. Isto nos leva aqui nessa situação, obedecendo às condições, que o seno de x é raiz de meio. Isso quer dizer, então, que o seno de x é igual, bem, aqui é 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Esse é o seno de x. Agora, vamos procurar encontrar o cosseno de y. Então, para achar o cosseno de y, vamos aplicar o mesmo raciocínio, ok? Bem, queremos achar o cosseno de y. Então, você sabe que o cosseno ao quadrado de y é 1 menos o seno ao quadrado de y. Logo, o cosseno ao quadrado de y será 1 menos, bem, seno de y é meio, então 1 meio ao quadrado. Então, o cosseno ao quadrado de y vai ser 1 menos 1 quarto. O cosseno ao quadrado de y é igual a 3 quartos. Isso quer dizer que o cosseno de y é igual a raiz de 3 quartos. Logo, o cosseno de y será igual a raiz de 3 em cima,
Raiz de 4 embaixo, que é 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos tudo que a gente precisa. Temos tudo que precisa. Olha só, ó. Nós queremos achar o cosseno de x menos y. Então, quem é o cosseno de x menos y? Bem, aí você vai lembrar da fórmula lá do nível médio. O cosseno de x menos y é igual ao cosseno de x vezes cosseno de y mais seno de x seno de y. É uma fórmula da trigonometria que a gente aprendeu lá. Logo, o cosseno de x menos y será. Vamos ver quem é o cosseno de x, quem é o cosseno de y. Vamos lá? Cosseno de x, cosseno de y. Quem é? Bem, você tem que cosseno de x é raiz de 2 sobre 2. E seno de x é raiz de 2 sobre 2 também. Ó, cosseno de x, raiz de 2 sobre 2. E seno de x, raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos ter, substituindo, cosseno de x é raiz de 2 sobre 2. Agora, quem é o cosseno de y? Quem é o cosseno de y? O cosseno de y, acabamos de achar aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de y é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de y é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós vamos ter cosseno de y é raiz de 3 sobre 2. Mas, quem é o seno de x? Vamos lá, quem é o seno de x? O seno de x é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Seno de x, raiz de 2 sobre 2. Seno de x, raiz de 2 sobre 2. Vezes quem é o seno de y? Vamos ver lá quem é o seno de y. Seno de y. Onde está seno de y? Está aqui, ó. O seno de y é meio. Seno de y é meio. Então, seno de y é igual a meio. Então, desenvolvendo, nós vamos encontrar o quê? O que nós vamos encontrar? Cosseno de x menos y será igual a raiz de 2 vezes raiz de 3 em cima. Fica a raiz de 6. Embaixo, 2 vezes 2 dá 4. Mais, aqui em cima, raiz de 2 vezes 1 fica a raiz de 2. E embaixo, 2 vezes 2 dá 4. Logo, o cosseno de x menos y pode ser escrito como sendo o denominador comum é 4. Em cima fica a raiz de 6 mais raiz de 2. Esse é o cosseno de x menos y. Este é o cosseno de x menos y. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Vamos ver qual é a alternativa correta? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Encontramos a alternativa da letra A. Questão 73, letra A. 73, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Resposta, letra A, na questão de trigonometria. Questão 73. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte e bons estudos. E até a próxima questão. Obrigado e até lá.